Olá, estamos aqui para o episódio 9 do programa Instituições Mais Humanas. E hoje temos uma convidada. A convidada de hoje é de uma instituição, justamente de uma cidade litorânea, de viagens. E tem muito a ver com você, que tem uma pessoa idosa em casa e na sua instituição que adora viajar. Essa live é para você. Fique aí com a gente. O chimarrão tá preparado aqui. O café, o chá da tarde, que nós temos uma convidada que vai nos contar, a gente vai conversar sobre a importância de considerar uma qualificação para acompanhantes de idosos em viagens. Estamos aguardando. Quando a nossa convidada entrar, a gente manda o convite para ela. Sônia, ela montou um instituto, Eu Cuidadora. Aí chegou, em que ela vai contar para vocês como essa instituição pode ajudar você, acompanhante, a pensar como se preparar para um ambiente de envelhecimento sociodemográfico como estamos no Brasil e poder contribuir para a instituição, para a família que você for contratado. Boas-vindas, Sônia! Obrigado, muito obrigada. Que honra ter você aqui para a gente conversar nessa tarde. Hoje aqui em Passo Fundo está chuvosa, com chima. Ai, que delícia, eu adoro chimarrão, adoro, adoro, Muito adoro. bom. Você fala de Florianópolis, né? Florianópolis, Florianópolis, Santa Catarina. Pois é, Sônia. A gente se encontrou, gostamos, dos nossos propósitos parecem ser bem complementares. E nesse programa Instituições Mais Humanas, parece que o teu instituto tem uma marca muito importante, um diferencial nessa época, né? Aqui a gente atende no envelhecer, Sônia, muitas famílias com idosos que muitas vezes são desafiadas a... Quando essas pessoas idosas começam a querer viajar, ou até aquela pessoa idosa que ela começa a fazer terapia, né? E depois de um tempo ela começa a querer realizar sonhos, viajar. E aí muitos não conseguem junto com ela. E agora no final de ano chegando, mesmo com a pandemia, muitos falam em viajar, né? Tem todo um movimento nesse sentido. Mas o que tem acontecido é que muitos idosos também estão escolhendo contratar acompanhantes ou famílias, né? Acabam contratando acompanhantes que já tenham um diferencial, né? Sim, E você foi uma cuidadora internacional. Conta isso para nós. Como é que foi isso? então, eu sempre fui, assim, ligada com essa área do cuidado desde a infância, porque eu gostava muito de educação especial. A minha mãe era professora, sou filha de professora, né? Então, quando eu comecei minha carreira na educação, mas eu trabalhava em creche. Naquela época, a gente cuidava muito de crianças assim, em situação de vulnerabilidade. Eu sempre estava com ações sociais na minha comunidade, que eu sou paranaense. E aí, com os anos, eu não consegui mais a formação acadêmica, eu tive que me afastar um pouco, mas eu continuei né, nessa vida mais assim na informalidade. Em 2007, eu recebi uma proposta de três primas minhas, né, que tinham três primas minhas morando em Bruxelas, na Bélgica, se eu queria passar uma temporada lá com elas. Daí eu brinquei com elas, eu falei, só se vocês arrumarem um trabalho para mim, né? E elas falaram, não, nós vamos arrumar, pode vir que você não vai gastar nada, o dinheiro que você gastar para vir, você vai recuperar com o trabalho aqui. Logo, eu nunca tinha me passado pela minha cabeça cuidadora, né? Mas cheguei lá,
eu já conhecia, eu já era apaixonada pelo velho mundo, sim, sabia que, né, a Europa havia muitas pessoas idosas, mas eu não tinha ideia do quanto elas tinham esse envelhecimento ativo e saudável. Então eu fui trabalhar como doméstica na casa de uma pessoa idosa. Não era cuidadora como nós vemos aqui, né? Doméstica. Porque não tinha muito esse conceito. Daí já passava direto para a técnica de enfermagem ou enfermeiras, que eles chamam lá das aides-soignants, que fazem ajudam a cuidar. Soignon é cuidar, né? Ajuda no cuidado. E aí eu fui. Só que eu limpava a casa, sabe? E não me conformava de ver essa primeira idosa, uma chinesa, deitada em depressão, na idosinha. E eu não me conformava que ela não dava ordens, que ela não vinha interagir comigo, sabe? E aí eu comecei a interagir com ela. E comecei a chamar a atenção dela, bater papo, perguntar a marca do perfume, perguntar para ela se ela não queria ver a máquina de lavar que eu tinha limpado, o que nós íamos fazer para o almoço, fazia de conta que eu não sabia. E ela foi tendo que se esforçar, e ela foi saindo daquele isolamento social, e foi saindo, e eu fiquei muito feliz, porque ela descobriu que ela podia ainda ser útil, né? Começou a me ensinar a cozinhar. Aí eu fiquei lá durante 3 meses só e já fui para uma outra casa. Ela queria que eu ficasse definitivo, mas como eu estava só cobrindo férias, então eu fui para uma outra casa de uma senhora belga, francofone, de 92 anos. Ali foi meu primeiro contato com um pré-Alzheimer, ou talvez um Alzheimer em fase inicial. Então, foi interessante porque eu não dominava o idioma ainda, né? E aí o filho, que falava um pouco de português, falou assim: eu vou ligar para minha mãe e eu vou dizer para ela ficar na janela com uma toalha de rosto na mão. Quando você chegar naquela rua que eu vou te dar o endereço aqui, vou te ensinar a ir, você vai ter que olhar uma idosa abanando uma toalhinha lá, é ela. Lá vou eu. Sabe o que comunicar como, né? Mas, vamos lá. Chegando lá, rua por rua, olhei, até que identifiquei a Avenida Montgomery e comecei a olhar aqueles edifícios cinza, tudo igual. A única diferença é que no edifício dela, na frente, tinha uma espécie de um leãozinho, um monumentozinho ali. Olhei para o prédio, aquela coisinha mais lindinha lá, abanando a toalha. Aí eu, desceu me buscar. Gente, que até hoje me corta meu coração de ver. 92 anos, morando sozinha, no 8º andar. Aí ela dizia para mim assim: bonjour, ma fille, bonjour, ma fille. E eu, bonjour, madame, bonjour. Eu só sabia falar isso. E ela tinha uma toalha já de banho, uma de rosto, o quarto. Ela começou, e nós começamos a gesticular. Deu tudo certo, né? Porque a gente, claro, a gente quando quer, a gente faz as coisas darem certo. É Aí, na hora verdade. que eu fui deitar, que ela se acomodou bonitinha e eu também, eu liguei para minha prima e disse assim: olha, deu certo. A gente falou de mímicas, mas eu quero que você faça umas frases para mim, né, no meu caderninho, e vai falando aí que frase, daí eu escrevia conforme eu ouvia. Que frase que eu posso perguntar? A senhora quer café? A senhora acordou bem? A senhora quer tomar banho, né? A senhora quer sair? Essas coisas assim, frases prontas. Aí começamos a nossa comunicação assim. Como eu já sou, né, já vinha de filha de professora, o que que eu fiz? Criei um calendário e começamos a fazer aulinha de alfabetização en français. Ela se Uau. sentiu maravilhada. Aí todos os dias eu dizia, né? Ah, madame, qu'est-ce que c'est ça? E ela me explicava. Ça, ma fille, c'est un verre de l'eau. Isto é um vaso, um copo de água.
E assim nós fizemos. 3 anos eu fiquei com ela. Foi fabuloso. Então, essa foi a minha primeira paixão, assim, pela pessoa idosa. Foi maravilhoso. Eu morava com ela, eu ficava 7 dias por semana. Eu só tinha folga aos domingos, das 10h30 da manhã às 19 horas. Incrível! Você realmente gostava muito. Não dá para. Hoje em dia, muitos cuidadores falam dessa questão da carga horária como uma das variáveis aqui no Brasil de sobrecarga, né? Mas você está se referindo como uma experiência tão deslumbrante a ponto de o tempo não ser uma variável desfavorecedora. Eu não vejo assim, porque aqui no Brasil também já trabalhei de interna muitas vezes, só que assim, ó, existe uma coisa muito importante que é a cumplicidade e a empatia. Se você consegue criar uma cumplicidade com a tua pessoa idosa, ela vai te respeitar. Ela vai respeitar aquele momento que você quer descansar. A Mami, por exemplo, de manhã, de regra, era sair de casa 11 horas da manhã. Então ela dizia assim, ó, 11 horas pile, 11 horas em ponto. Ela estava pronta. Então a gente tinha o café da manhã, eu organizava umas coisinhas ali, mas às 11 horas tinha que sair, senão ela já começava a ficar nervosa, principalmente porque ela já tinha esse pré-Alzheimer, né? E aí eu não sabia. Para mim ela tinha uma demência, porque naquela época, em 2007, se falava muito pouco de Alzheimer. E a gente saía, pegava o metrô, ia para lá o restaurante do filho dela, que a gente fazia refeição lá. Depois a gente ficava até umas 2 horas da tarde conversando com os funcionários, com o filho, tudo. Daí saía de lá, ia para uma cafeteria, que já fazia mais de 30 anos, 40 anos que ela frequentava. Daí 5 horas a gente vinha para casa. Quando a gente chegava em casa, ela me esquecia. Ela sentava no sofá para assistir televisão e ia até o final, anoitecendo. Saía do sofazinho para comer, porque ela ficava cansada, né? Dava aquele cochilo e tal. Então, esse momento era o momento que eu tinha um computador, onde eu estudava francês e estudava também algumas doenças. Aprendi a descobrir o Google. Descobri nessa época a existência do Google, né? E comecei ali a estudar. Então, eu estudei assim, o processo do envelhecimento, como que funcionava o Alzheimer, né? Como que eu deveria me comportar. Claro, cometi tantos erros. Ai, que dó. Hoje, eu podia fazer tudo de novo, eu ia fazer diferente algumas coisas. Mas você está falando, Sônia, de um conhecimento que ele vem para complementar essas habilidades emocionais que vocês já tinham enveredar, estavam em desenvolvimento. Então, o conhecimento ali do Google, ele vem como um plus a mais, né? Sim, porque assim, eu acho que o amor é a fonte de tudo, né? Quando você ama aquilo que você está fazendo, você vai agindo pelo teu instinto emocional. Por exemplo, havia estado ali um mês antes, mais ou menos, um casal de brasileiros que experimentaram essa experiência, mas não conseguiram ficar, muito jovenzinhos, tiveram atrito com ela. Quando eu cheguei, as unhas do pé dela estavam virando aqui já, por falta de cuidados, falta de higiene. Ela não sentia mais não tinha olfato, então ela não trocava de roupa, a roupa estava suja. Sabe? Ela tomava laxante e descontroladamente, então de vez em quando ela ia aos pés e lavava sozinha as calcinhas, as coisas. Então ela estava num estado de miséria mesmo. Eu sempre digo assim, quando eu cheguei naquela casa, eu não sabia identificar o cheiro da casa. E aí, como toda brasileira gosta de uma que boa, né? Eu comecei a organizar aquela casa. Aí eu me divertia indo na lavanderia, porque a roupa a gente lavava na lavanderia. Então, botava as máquinas para lavar e ficava lá, sabe, lendo um livro, olhando lá fora. Nós saíamos muito, muito com ela. Ela era muito ativa. Foi ali, assim, que eu acho que me deu
despertar para algumas coisas, sabe? Então foi muito importante essa minha passagem inicial pela Europa com essa idosa. E como que você acabou saindo dessa experiência e te despertou para você pensar nessa questão do que incrementa as habilidades de um cuidador ser acompanhante de idosos em viagem? Como é que aconteceu isso? Então, eu acho assim que o cuidador, para ele ter essa visão do acompanhante, em primeiro lugar, eles têm que estar seguro de si, né? Ele tem que estar seguro, ele tem que ter certeza do que ele está fazendo, ele tem que passar essa certeza também para a pessoa idosa, né? Porque você imagine uma família, quando ela contrata uma pessoa para casa, ela já está cheia dos requintes ali, né? E das questões. Porque mesmo que eles venham toda hora ali fiscalizar e tudo mais, né? Mas eu acho que assim a questão do planejamento do cuidador, como ele vai conduzir essa questão para ele ter essa visão de uma outra ferramenta de trabalho também, uma outra forma de trabalhar, né? Isso aí, isso aí. E o que que você viu assim que essa forma de trabalhar ela estava fazendo, ela estava fazendo falta? Era assim, o que mais se percebeu que fazia falta mesmo a ponto de você montar um instituto, eu cuidadora, e levar essa ideia para o mundo? Então, veja só, desde quando eu voltei da Bélgica em 2010, né? é, eu voltei e já fui me ingressar num curso de cuidador. Fui para um curso de cuidador, porque eu cheguei aqui e falei assim, puxa, eu não tenho assim, curso acadêmico para voltar a dar aula, né? Eu já estou meio ultrapassada, eu pensava assim, tinha aquele medo de enfrentar, apesar de que eu não sabia que eu estava tão na frente, mas eu achava que eu tinha, que eu estava ultrapassada. E aí eu pensei, eu vou me agarrar nessa profissão, porque eu adorei essa profissão de cuidadora. Então eu vou fazer curso de cuidadora. E aí eu fui, como toda pessoa que quer trabalhar de cuidadora, procurar um curso de cuidador. Chegando lá, a minha primeira aula foi com uma psicóloga. E ela foi falar sobre aptidão, sobre empatia, sobre colocar-se no lugar do outro. E nessas alturas do campeonato já tinham várias pessoas que já eram cuidadoras. E aí deu uma briga de cuidadores lá dentro. E elas se surraram, duas meninas. Brigaram feio mesmo. Aí o que eu fiz? Eu fiquei apavorada. A psicóloga nunca tinha visto aquilo na vida. Aí eu fui para casa. Imagina, tem psicólogo participando aí que já deve ter se impressionado. A psicóloga Zeni, boas-vindas. Então, e aí eu sei que a psicóloga ficou assim, sem saber o que fazer, chamou a direção da escola, e elas foram para os cabelos mesmo, e eu vindo da Europa, 3 anos lá, andando só de terninho, né, vestindo, saindo em lugares nobres, aprendi a falar francês fluente, me senti assim, nossa, sabe, me senti um nada naquele momento. Cheguei em casa e falei para minha filha, meu Deus, será que aqui no Brasil vai ser assim, né? Eu falei, não, mas eu vou fazer esse curso. E eu vou começar a pesquisar sobre isso. Fiz um curso de 6 meses, todos os sábados. Depois já apareceu um curso gratuito que era financiado pela Alemanha, né? E aí eu fiz lá com o grupo Reciclar Zero de São Paulo, um curso de mais 3 meses, e aquilo foi me despertando. E aí eu trabalhava, eu comecei a pegar plantões imediatamente já. Eu mesma saí captar os meus clientes potenciais, né? Eu sempre digo assim, os clientes mais gordinhos, né? Então eu ia no bairro onde eu achava que tinha mais pessoas idosas e que tinham condições de pagar uma cuidadora. No começo, quando eu dizia que eu tinha experiência internacional, elas meio que rejeitavam porque achavam que custava caro o meu serviço. Só que é diferente, aí é que eles se enganam,
Porque lá na Europa, uma pessoa que vai daqui do Brasil para lá, ela se sujeita a inúmeros trabalhos. Não é como aqui, que a cuidadora vai e ela determina o que ela vai fazer na casa, né? E elas têm cuidadoras aqui, pelo menos para nós aqui, é bem assim triste às vezes, sabe? Às vezes eu fico triste porque se tiver dois idosos na casa, elas já não querem, porque elas sabem que de qualquer jeito elas vão ter que dar uma atençãozinha para aquela outra pessoa. Então elas já querem outro salário e tal. E na Europa não tem nada disso, né? Lá você lava, passa, cozinha, limpa, você vê a família, se tem que cozinhar para a família, se tiver que sair com a idosa, sai, tá tudo incluso no pacote, né? Se tiver que ir no hospital, você vai no hospital. Aqui eu já tive casos da cuidadora não querer acompanhar a sua idosa no hospital, gente. Que isso? Como é que pode uma coisa dessa, né? Que falta de amor, que falta de, sabe, de respeito com a pessoa idosa. E aí eu comecei a mudar nesse cenário. Eu falei, não, não pode ficar assim, a gente não pode, nós temos que fazer a diferença sim, mas para o lado positivo da coisa. E aí eu trabalhei no Jurerê Internacional aqui, né, que é bem famoso e tal, vem muita gente, inclusive, do Rio Grande do Sul. Eu sempre falo com muito orgulho que Muito tudo que eu tenho hoje, né, tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, grande parte são os meus clientes rio-grandenses, os meus clientes gaúchos, porque quando eles pegam amor pela gente, eles nos pagam, eles nos presenteiam, eles nos carregam junto, é uma coisa muito humanizada, muito gostosa. Então, eu tenho um amor por Jurerê, assim, a Daniela, essa região onde está os gaúchos, tremendo. E aí nós criamos... E aí você passou a, então, gostar mais dessa região e começou a ver que tinha um nicho também de mercado que você gostava mais. Exatamente. Daí eu comecei a organizar e dividir as duas funções. A função de cuidador e essa função que eu gostava, que era acompanhar o idoso, levar para o médico, algumas outras questões que eu precisava. Então eu comecei a ser muito solicitada. Às vezes eu tinha 3, 4 clientes que eu só atendia aqueles naquela mesma região. Eles me viam nos pontos de ônibus, no supermercado, nos velórios. Quantas vezes eu já saí de um velório direto para casa de outra cliente, sabe? E aí eu separei essa questão, o idoso frágil, né? Que necessita de uma cuidadora, e o idoso robusto, que eu chamo ele de robusto porque ele é robusto em todos os aspectos, né? Tem saúde, bem-estar, dinheiro, alegria, né? Então é para fazer o serviço de acompanhante. Que legal, Guria! E nessa de acompanhar, você passou a perceber que tem muitos desafios aí, a importância de se qualificar mais e mais, né? É verdade. Eu acho que o cuidador, ele tem condições, a hora que ele enxerga essa oportunidade, essa visão, como disse um colega nosso agora na live aqui, essa visão, sair fora da caixa. Né? Quando o cuidador enxerga fora da caixinha e que ele vê que tem um leque de oportunidades, porque existe um processo de envelhecimento que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, em todas as cidades, em todos os lugares, tudo está vendo idosos, né? E que esses idosos fazem parte de uma sociedade que foi construída com este idoso. Então, tem o idoso que é médico, tem o idoso que é juiz, tem a idosa que é professora, tem a idosa que é enfermeira. Então, essas pessoas, elas querem continuar na ativa. Elas são capazes, só que, às vezes, elas têm uma pequena limitação. E é essa pequena limitação que, às vezes, joga elas para o isolamento, porque elas não se acham mais capazes de sair sozinhas. Ou às vezes tiveram um pequeno problema, foi um assalto um dia, roubaram uma carteira, roubaram um guarda-chuva. Ai, a senhora não pode mais sair sozinha. Pronto, vai ela para o isolamento. Não consegue mais segurar uma sacola, porque a sacola é pesada.
né? Vai para o shopping tem vários andares, aí ela já perde um pouquinho o senso de direção, porque a parte cognitiva, ela realmente começa a ver essa perda progressiva da cognição. Então, é nessa hora aí que é importante a gente separar, né, essa parte do cuidador, que cuida do idoso frágil, e do acompanhante, que vai fazer só essa secretária de boca fechada, eu digo sempre, sabe? Você fica do lado, você fica atenta, mas você não é prioridade naquele momento. Prioridade é a pessoa idosa. É Pois quase é, politicamente falando, desculpa, é quase como se fosse uma eminência parda, né? Aquele que fica atrás do político. isso, e essa vivência de estar favorecendo que essa pessoa idosa, independente, continue cumprindo, concretizando seus sonhos, suas metas, ela muitas vezes perpassa por essas questões que muitos cuidadores não se dão conta num primeiro momento. E por que você acha, Sônia, que muitos acabam deixando para depois se qualificar, acham que sabem e aí dão umas bolas fora, assim, acaba não prestando atenção nesse papel, nessa função social que é muito sutil e diferenciada, né, do cuidador. Por que você acha que esses profissionais acabam deixando para depois, deixando para depois? Então, eu acho que acontece uma coisa muito grave com as mulheres, principalmente, né? Os rapazes nem tanto, porque agora é um mercado que está começando a abrir para os homens, né? Eles estão começando a enxergar esse leque. Aliás, tem muita vaga para o masculino e tem muito pouco masculino aí nesse mercado. Mas Inclusive aqui no Envelhecer, desculpa interromper, eu faço seleção e recrutamento também para cuidadores em famílias, né? As famílias que eu atendo aqui em psicoterapia, elas acabam ganhando de bônus o recrutamento, a seleção de cuidadores. E aí, muitas pedem homem, também pela questão da força física ou pela questão de que muitos homens idosos preferem homem. sim, Então, tem um mercado muito amplo aí para o povo do sexo masculino. O Ângelo disse, esse depois quer dizer nunca. Muitos acabam nunca fazendo, né? é. Uma qualificação. Então, eu acho assim, ó, que a qualificação, ela tem que estar presente, só que ela não é tão fácil, sabe, Ângelo? Inclusive para as mulheres, porque as mulheres, elas têm filho, elas têm marido, elas têm família, e a mulher, ela tem a própria natureza já, ou deixa para depois porque tem primeiro o filho, deixa para depois porque primeiro é o fulano. Eu sei porque, olha, a minha irmã é um exemplo. Ela está no segundo relacionamento e aí ela, no primeiro relacionamento dela agora, ela fez questão que ele fizesse um curso de cuidador e ela não fez. E daí eles se deixaram e ela ficou sem o curso, entendeu? Então, assim, hoje os dois estão fazendo, ela e o atual, porque eles sabem que isso é um bom nicho e que é um bom negócio para eles. Então a mulher tem essa coisa de deixar para depois, sabe? Por conta de outras coisas. Ah, tem que ir no médico, ah, não posso faltar o serviço, sábado não dá porque eu limpo a casa. Então eles vão deixando. Só que quando essa cuidadora consegue perceber e se convencer que existe esse mercado ávido esperando pelo acompanhante, quando ela consegue, porque não é tão simples você acreditar que existem idosos com poder aquisitivo para chegar e dizer, ah, vou levar você junto comigo viajar. Não é? As pessoas não acreditam muito nisso. Nós não estamos vendendo uma fantasia. É preciso você conhecer. Primeira coisa que eu sempre pergunto, sabe, Juliana, aonde que estão os idosos para as cuidadoras? Aonde que elas encontram os idosos? Onde que eles se concentram para elas procurarem emprego? Emprego de cuidadora. Nos hospitais, né? Nas residências,
que geralmente eles já estão com alguma comorbidade ou outras múltiplas comorbidades, com outros problemas. E onde que está o idoso com poder aquisitivo que vai levar você, cuidador, acompanhante, para uma viagem? Aonde nós vamos encontrar esse idoso que vai dizer assim, olha, eu vou contratar a dona Sônia para ela me levar para a Europa, para passar 20 dias na praia, como eu tenho 15 dias, 30 dias que eu te falei que aí de Passo Fundo eu já tenho clientela que vem para a praia, de Porto Alegre, né, do Rio de Janeiro. Já viajei para fora, já voltei para a Europa. Então, onde é que está essa clientela? Então, quando o cuidador se convence que é nós que não temos dinheiro, mas que existe muito dinheiro ainda no mercado por aí, e essas pessoas elas têm tudo menos uma boa companhia que saiba o que está fazendo, né? Uma companhia que passe uma segurança, que tenha classe, que tenha educação, que tenha boa presença, essa pessoa vai se convencer e vai buscar a capacitação. Então, são crenças limitantes. Você vê que são crenças limitantes do próprio cuidador. São mesmo, são mesmo. São porque o que acontece, né? A idosa já tem uma empregada. Elas diziam assim, não, ela tem empregada, ela tem filha. Se ela for viajar, ela vai viajar com a filha. Não. Eles não querem incomodar. Eu tenho uma aqui que disse para mim hoje, ela ligou para mim hoje de manhã e disse assim, você vai viajar, né, minha filha? Eu disse, vou amanhã cedo, de madrugada eu viajo. É, nós também vamos. Ela vai para a Costa do Sauípe agora com o filho e a nora. Aí ela disse assim, mas nós vamos voltar dia 5, né, minha filha? Você também? Sim, dia 5 eu tô de volta. É, porque é só nós duas que sabemos como é que está a reforma do apartamento que nós vamos passar o verão. Não é só nós duas, tem que pegar uma diarista e ir lá limpar o apartamento, sabe? Pronto, mas eu tenho que estar ali para fazer, para acompanhar ela, para pegar ela, levar lá no apartamento, para ela dar as ordens, pôr ela no carro, dirigir, né? Sabe, viajar com ela, porque é de uma cidade para outra. Então eles pegam uma certeza, uma segurança na gente tão grande que depois você fica com aquela pessoa para sempre. Né? Sábado passado ela encontrou minha filha no shopping, ela disse assim, agora a Sônia é para sempre. É muito bom isso. É muito legal. Então, Sônia, tu vê assim que acaba sendo que muitas vezes nem é a própria cuidadora, o próprio acompanhante, quer dizer, que acaba decidindo por se qualificar. Ela acaba, geralmente as acompanhantes, esperando o marido, ou até muitas vezes o próprio contratante. Dizer, olha, a gente. Porque eu vejo aqui, por exemplo, no Instituto funciona assim, sabe? Como as aulas são remotas, agora em sistema online, eles acham que é só telefonar e dizer eu quero um certificado. Aí eu recebo ligação todo dia assim, oi, você dá curso de cuidador? Dou. Dá curso de acompanhante? Sim. É por causa que eu fui ver um emprego e eles não pegam se não tiver o certificado. Só que o certificado, gente, não é o que garante o teu trabalho. O que garante o teu trabalho é o curso inteiro, é tudo que você vai absorver, cada aula, cada detalhe, né? Cada item que a gente explora, item por item ali de um processo que leva uma pessoa que se dita acompanhante, encontrar o nicho do mercado, que é o idoso, e fazer esta proposta, que seja uma proposta mútua, que agrade esse lado de cá, que é a família, e que esteja de acordo com os requisitos, né, de um para o outro. Então, tem que estudar, tem que capacitar, tem que saber o que está fazendo. Então, você vê, assim, que muitos pretendem conseguir o certificado. O certificado. E você vê, assim, o quanto que não é só esse certificado, tem que ter um planejamento, muitas vezes até, assim, de uns 6 meses para poder prestar um suporte bem qualificado a essa pessoa idosa em viagem.
Exatamente. Em primeiro lugar, né, a gente sabe que as estatísticas do turismo mostram, né, um número expressivo nos últimos anos da pessoa idosa em viagem. Com exceção da pandemia, óbvio que a gente também não pode deixar de falar na pandemia, não vamos ser tão, né, vendados, porque a pandemia ela deu uma abalada? Deu. Porém, gente, agora, mesmo durante a pandemia, eu já viajei várias vezes e eu vejo as famílias viajando com os idosos. Você sai na rua, as idosas já estão usando máscara, proteção e álcool e luva, mas elas querem sair, elas não aguentam mais. E quando chegar essa vacina, me disse uma vez um idoso, um colega meu que tem 60 e poucos anos, ele disse assim, eu falei, você acha que agora esse negócio de acompanhante não vai dar uma parada? Ele falou, engano seu. Quando terminar essa pandemia, que chegar a vacina, vai dar um boom tão grande, todo mundo vai querer sair, aproveitar, viajar. Olha só, nós temos inúmeras possibilidades na área do turismo que uma pessoa idosa pode aproveitar. E o turismo, se a gente começar a ler um pouquinho sobre turismo, a gente vai perceber o quanto que o turismo está acessível para a pessoa idosa. Porque idoso não incomoda. Se ele for saudável, ele dá risada, ele brinca, ele dança, ele come, ele se diverte, né? Ele levanta de madrugada, sabe? Então, assim, eu acredito que o acompanhante, o cuidador, primeiro, que o cuidador precisa de curso de cuidador. Isso já é fato. Para ele poder atender o idoso frágil, né? E o idoso vulnerável. O curso de acompanhante também é outro nicho, é outra coisa, é outro assunto, são outras teorias, outros textos, outras práticas que vai juntar com o de acompanhante e vai transformar essa pessoa num grande profissional. Num profissional seguro, que se acontecer uma intercorrência, eu vou relatar só um fato para vocês. Eu até anotei aqui, ó. No ano retrasado, o Paulo Vasconcelos, da Paulo Tour, aqui de Florianópolis, vocês podem procurar na internet, que vocês vão ver, inclusive, reportagens do Paulo Tour. Ele carregou uma senhorinha de 92 anos para um passeio de turismo. Sabe para onde, gente? Toda essa parte aqui de Uruguai, Argentina, Chile, toda, como é que fala? Circuito Andino chama-se o passeio dele. 92 anos. Incrível. Sabe? Eu quero e eu vou, ela disse. Né? E outra coisa, nós fizemos uma viagem, eu e uma colega minha, com esse mesmo colega, Paulo Vasconcelos, aqui para a festa de Nova Veneza, em Santa Catarina, que é uma cidadezinha de Veneza, miniatura, né, da colonização dos italianos, tem até uma gôndola no meio da praça, sabe? E tinha inúmeros idosos no nosso carro, inclusive casais. Tinha uma idosa que já estava com um pouquinho de prejuízo cognitivo, se perdeu no meio da noite, foi roubar a carteira, o echarpe dela, vê que já é uma pessoa que inspira cuidado e necessita de um acompanhamento, que às vezes nem a própria agência de turismo está preparada. Ou às vezes a agência de turismo não sinalizou isso, que também é um outro local para se buscar um trabalho, se apresentar como acompanhante numa agência de turismo. E nesta noite, especialmente também, que a gente foi nesse turismo, um casalzinho estava no desfile de máscaras e o marido saiu para fazer xixi assim num matinho, assim atrás de um prédio, e não sabia que ali era um posto de lavação, e ele caiu naquele vácuo que tem, que os carros sobem naquela rampa, e quebrou a perna. Então, a gente tem que saber, né, nós não podemos fechar os nossos olhos para os problemas agravantes que tem com o envelhecimento. Eles caem, eles se machucam, né? Eles comem demais e ficam, o diabetes sobe, ficam hipertensos, esquecem de tomar água, às vezes alguns têm até incontinência urinária, mas um bom acompanhante que sabe o que faz, vai conduzir de forma que essa pessoa passe o processo do envelhecimento da melhor maneira possível.
Nossa, então olha quanto que um acompanhante está perdendo de aproveitar agora a pandemia para estudar de casa, né? Para poder incrementar, agregar valor no acompanhante, no acompanhamento, né, da pessoa idosa. Olha Agregar valor, quanto, exatamente. É, porque eu quanto vejo custo assim, que evita uma queda, ela tem um custo enorme. Qualquer intercorrência com medicação tem um custo enorme com consulta, né? A gente sabe disso, os exatamente, familiares sabem disso, do quanto que vale a exatamente. pena investir e ter esse conhecimento prévio, né? Isso. No ano passado, eu fiquei com uma idosa na praia durante 2 meses e 8 dias, né? Que é essa mesma que agora fiquei fixa com ela, assim, no verão, a gente vai de novo agora. E era assim: nós saímos para caminhar de manhã na praia, eu tinha que cuidar onde tinha buraco na areia, para ela não pisar em falso. Eu tinha que cuidar para quando a água do mar vinha, para ela não molhar o tênis, né? Então, quando a gente voltava para atravessar a rua, aí subia, tomava banho, se arrumava, comia, tomava caipirinha na praia, e daí eu tinha que ficar de olho, porque já tinha acontecido dela tomar a segunda e tomar a terceira, mas não junto comigo, mas num outro momento, quando ela era sozinha. E ela deu um pane e foi parar num pronto-socorro. É, Então, aqui a gente vê que os níveis de, às vezes, de abuso de álcool, eles chegam a beirar o alcoolismo, e principalmente sim, tanto homem quanto mulher. Então, exige uma atenção muito mais redobrada do acompanhante para tentar, inclusive, para esses níveis, né? com certeza. De, e muitos acabam virando, outra grande perda que eu vejo, Sônia, é que muitos acabam virando o que a gente chama de codependentes emocionais, porque fica num pisar em ovos, como que querendo controlar, bebe mais, bebe menos, e não sabe ao certo quais atitudes que são empáticas e favorecem que essa idosa, esse idoso curta a viagem, Isso, aproveite com o do lazer, do espaço de lazer dele, mesmo com uma bebida alcoólica, né? Não, isso. não sabe conduzir não sabe qual é essas atitudes. Então, É. isso faz toda a diferença e, às vezes, muitos casos acabam virando em questões judiciais, demissão e briga na justiça, que tem um custo enorme para ambas partes, né? Sim, sim. E a gente tem que saber qual é o papel que a gente desempenha nesse momento, para a gente também não achar que a gente está de férias. Porque é tão fácil confundir esse ambiente de trabalho por ser um ambiente de lazer, né? É a mesma coisa que o garçom trabalhando no restaurante. Se ele serve lá aqueles drinks maravilhosos, com aquelas sombrinhas, com aquelas frutinhas, com aquelas coisinhas. Se cada vez que ele preparar um drink, ele provar, pegar o que sobra, a sobrinha, no final do dia nós teremos quem? Um garçom embriagado. A mesma coisa, vamos fazer uma comparação com a cuidadora acompanhante. Ela está fazendo companhia para a pessoa idosa na praia, que está desfrutando. A minha toma champanhe na praia, sabe? Brinda com as amigas, ganha faixa da rainha, porque ela é a mais velha. E aí eu tô lá, do lado, claro, tomando sol também, mas eu tenho que ter ética e tenho que ter postura, porque não é porque está todo mundo em volta ali adorando a minha presença ao lado da amiga que não estão de olho no meu comportamento. Nossa, Sônia, e você está dando tanto spoiler que dá vontade da gente fazer esse curso hoje. E se a gente quiser fazer esse curso, a gente já pode se matricular e fazer hoje mesmo? Como é que faz? Entra em contato contigo, por Pode aonde? sim, pode sim, e assim, pode entrar em contato conosco, tanto no meu Instagram como no teu, que eu passo o link, porque é um curso 100% gravado, agora, o fato de ter vindo a pandemia, a gente aproveitou e gravou assim, com muita amorosidade, tem muitas coisas diferentes, é tão... Eu amo tanto essa questão, assim, dessa parte de acompanhante, que nós temos relatos, nós temos até uma idosa que canta, que se apresenta, mas isso é surpresa para quem ficar com o curso, vai se apaixonar pelas minhas idosas que estão lá dentro. São 12 aulas gravadas, 12 aulas. Cada aula é um assunto diferente. Imagine,
é um trabalho que é a curto, médio e longo prazo. Você começa aqui a estudar aquela primeiro videoaula, você imprime teu e-book, coloca do teu lado para você checar as informações, as suas dúvidas. Você já está louco para ver o outro. No meu Instagram tem um depoimento, inclusive, de uma podóloga, e ela vai estar comigo segunda-feira numa live, porque eu esperei ela ir lá para o finalzinho quase do curso, para fazer a entrevista para ela contar o que, que ela viu, né, como é que ela está se sentindo com o curso. Legal. E ela está maravilhada. Ela falou assim: ah, não, eu fiz as 2 primeiras aulas, agora eu tenho que esperar 2 dias para liberar o outro. Eu queria fazer tudo hoje já. De tanto que é gostoso, sabe? É lúdico. A minha linguagem é uma linguagem comum, uma linguagem, né, bem acessível, bem compreensiva. Inclusive, nós temos um bônus de um meu professor, que é um professor PhD em urgência e emergência, né? Então, ele tem uma aula com ele que ele vai explicar toda essa parte aí dos primeiros socorros para o idoso em viagem, que o acompanhante vai, que decisões que ele deve tomar no momento de uma intercorrência, que é possível, né? Olha, gente, fala da parte nutricional da pessoa idosa, da parte da medicação, é tanta coisa linda. Eu acho que é focar, sabe, nesse passo a passo do curso, e na medida que vai assistindo essas aulas, você já vai organizando a sua agenda, já vai anotando tudo, porque quando termina o curso, você já sabe até como é que você vai, quem é a primeira pessoa, já vai vir na tua cabeça. Ah, eu vou lá falar com o seu fulano de tal e vou contar o que eu estou fazendo do curso. Sabe? É tão interessante isso, é muito, muito interessante. E foi feito também com tanto carinho, né? Eu já fui 3 vezes a serviço para a Europa, eu já trabalhei como voluntária, inclusive em Portugal, numa casa de idosos, sabe? Eu tenho várias amigas que moram fora, né? Então a gente está sempre tirando uma informação daqui, uma dali, para dar segurança para o acompanhante. E é o que dá validade, né? Essa prática. Que legal. Mas mais detalhes sobre isso, vocês também vão poder encontrar lá na revista, quando você detalhar mais essas suas experiências na revista Envelhecer na próxima edição, né? E aí o pessoal pode encontrar também mais detalhes teus. Por aqui, o pessoal que trabalha como cuidador tem como bônus para chegar até o teu curso meditações. Então, se vocês quiserem entrar por aqui, é projeto.envelheceremfamilia.com.br, envelhecer com S, / quero minhas meditações. Aí também chega no teu link do teu curso, né? Para também te conhecer um pouco mais. Então, você acabou deixando um gostinho de quero mais. Olha aí o Ângelo. Na alimentação, sugiro a mais saudável possível. Muita água, não se esqueçam. E isso aí é o básico, né, Sônia? Isso aí é o comecinho da história. É como eu disse para as meninas ontem, assim, sabe? Tem a questão da economia também. Como é que você vai fazer uma viagem? Como é que você vai planejar essa viagem? Ah, tem um detalhe, eu tenho pessoas também que podem dar depoimentos que já fizeram viagem com idoso depois que fizeram o curso. Nós temos depoimentos no e-book também de pessoas que já fizeram o curso e já viajaram. Eu tenho uma amiga que, por sinal, é a Fátima de Oliveira, está fazendo aniversário hoje, ela é lá de São Paulo. Ela viajou com a idosa dela, uma advogada, para os Estados Unidos, Ju. E aí a família organizou tudo lá e ela assessorou, tal, foi um sucesso. Quando eles retornaram dos Estados Unidos, a filha falou assim: agora a mamãe vai continuar viajando. A próxima viagem é da Suíça, porque viram que foi sucesso absoluto. É bem isso. As pessoas idosas que estão realmente independentes, estão realmente aproveitando as maravilhas do mundo, se independizando muito mais, e elas precisam contar com pessoas preparadas para estarem acompanhando, para estarem tendo esse papel fundamental de acompanhar e prestar todo esse auxílio qualificado, super específico, e é uma honra para nós, Sônia, poder estar contando de ti, oferecendo para o pessoal também aqui do Rio Grande do Sul
fazer a qualificação contigo, para que possam fazer a sua parte, né, nesse propósito de levar ambientes cada vez mais favorecedores ao envelhecimento positivo. Qual a tua mensagem final aí para o povo que acompanhou nós até aqui e que depois vai ver a live gravada também? Então, eu gostaria só de deixar assim para finalizar que quem adquirir o curso, que é super econômico, é o valor de uma pizza por mês. Deixa de comer uma pizza, você já paga a parcela do curso, né? E é uma bagatela. E eu dou uma consultoria quando o curso terminar. Assim que o teu nome aparecer no meu e-mail de compras, você já pode contar comigo. Tem o meu Instagram, meu Facebook, meus contatos. Eu faço uma consultoria e esse curso, principalmente, também te dá bastante oportunidade para quem quer sair daqui do Brasil para trabalhar no exterior. A gente vai falar sobre esse assunto numa outra live, porque é um assunto bem mais extenso também, não dá para fazer tudo numa live. E no teu curso tem, né, Sônia? No teu curso, quem fizer vai ter acesso direto já. Já tem acesso direto, já vai saber tudo que você vai fazer para você morar fora do Brasil. Quais são os seus primeiros passos, depois vem comigo que eu dou mais dica. Eu só não coloco você lá porque eu não tenho varinha de cristal, mas eu amo muito isso, então eu faço com amor. E eu gostaria de dizer que a economia é a sabedoria quando você sabe o que está fazendo. E quando você sabe o que está fazendo, tudo se torna mais fácil e as coisas começam a fazer sentido maior. Não saber que existe mais possibilidades é estar fadado ao fracasso, né? Então, atualmente, existem inúmeras oportunidades para uma capacitação e você está aí, ó, inédito, gente, inédito. Curso de acompanhante de idosos em viagem. Maravilha. Super recomendo. Sônia, que prazer enorme estar falando contigo. Passou o tempo que eu nem vi, já é hora de fechar. O Instagram já está dando sinal aqui. Então, tá bom. Que maravilha. Obrigada, gratidão então, a todos vocês que participaram. Digam eu quero que eu entre em contato com vocês. É só você escrever aí, né? No Instagram, eu quero que eu te procuro, te dou todas as dicas possíveis. Maravilha. Um beijo para a próxima, Sônia. Beijo.